Natália, sou aluna do Polo Divinolândia e nesse vídeo vamos expor o capítulo 5, Alienação e Ideologia, do livro Filosofia da Educação, escrita por Maria Lúcia Arruda Aranha. Então, em sentido mais amplo, a ideologia é um conjunto de ideias, concepções e opiniões de uma sociedade. Todos nós somos portadores, de uma ideologia que nos ajuda a definir o certo do errado, uma escolha profissional ou até mesmo as escolhas do dia a dia que tomamos. Então faz parte de uma ideologia. E segundo Karl Marx, todas as classes, ela tem suas ideias e a ideologia é um processo por qual essas classes dominantes que detêm o poder, façam com que suas ideias sejam aceitas pela sociedade dominada. Então ela usa todo o seu poder, toda a sua artimanha para propagar suas ideias, através da educação, da religião e até mesmo da mídia. A mídia é um forte aliado nesse processo de manipulação da sociedade. Ela alimenta um desejo, um estilo de vida que talvez não pertença a uma classe, não condiz com as suas condições, Então ela leva os indivíduos a pensarem, a sentirem, a terem um estilo de vida, de acordo com os interesses da classe que detém o poder. E Karl Marx, ele fala que a classe dominante, ela não deseja em momento algum que a classe dominada acorde, que ela tenha consciência, de que está sendo manipulada, de que ela está sendo explorada, e que venha ter um confronto, uma luta de classe. Então, em momento algum, ela deseja isso. Por isso, ela usa da ideologia, por meio da ideologia, para propagar esse estilo de vida, que não condiz com o estilo de vida da maioria da população. Então, a gente vê isso não só agora, nos dias atuais, mas também como na ditadura militar, onde as pessoas eram perseguidas, eram presas, eram torturadas, se não tivesse uma opinião a favor da ditadura militar. Em momento algum elas podiam ter uma opinião contrária da ditadura militar, porque elas eram oprimidas. Então, no conceito de alienação, a gente percebe que ela está ligada à ideologia, e que em relação à ideologia, se a gente formos pensar, de uma forma crítica em relação à alienação, ela agrava, então, as desigualdades sociais. E o que a autora, Maria Lúcia, coloca em seu texto. O trabalho é uma condição de liberdade. A partir do momento que o trabalhador perde essa liberdade, que não tem seu estilo de vida, não pode realizar suas atividades, seu momento com a família, o trabalho passa a ser inadequado, e acaba sendo um empecilho à humanização. Então, trata-se de um trabalho alienado. E o trabalho alienado, ele não edifica o homem, pelo contrário, ele degrada, ele reduz as suas possibilidades de crescimento e humanização. Fernanda, e eu vou falar sobre a alienação na sociedade industrial, sociedade pós-moderna e a sociedade do lazer. O trabalho manual na Idade Média era exercido predominantemente pelos camponeses, que tinham acesso às técnicas e matérias-primas necessárias para a fabricação de um produto manufaturado. Além disso, dominava todo o conhecimento técnico requerido para a criação do mesmo. Dessa maneira, sabia os custos e todo o tempo que seria gasto para a fabricação de um determinado produto. Assim que as indústrias passaram a dominar o processo de produção, notaram que a tecnologia empregada não só determinava a redução dos custos, mas também a ampliação dos lucros da empresa. Essa forma de organização do trabalho em linhas de operação e montagem foi posteriormente aperfeiçoada pelo economista e engenheiro norte-americano Frederick Taylor, cujo método ficou conhecido como Taylorismo. Cada vez que novas máquinas eram criadas, milhares de trabalhadores eram dispensados das fábricas, e aqueles que permaneciam eram designados a executar uma única e repetitiva tarefa diária. Vivenciando a rotina de uma função que poderia ser exercida por qualquer outra pessoa e percebendo a existência de vários desempregados interessados em exercer aquela mesma função, o operário concordava em receber um baixo salário pelo seu trabalho. Além disso, devemos destacar que esse operário não tinha mais conhecimento de todas as etapas que envolviam a riqueza que ele produzia.
Ao executar a rotina do trabalho alienado, o ser humano vai se submetendo ao sistema de produção, sem desfrutar dos benefícios amplos da sua atividade. Foi nesse momento em que a alienação do trabalhador se materializava e passou a ser reconhecida por aqueles que estudavam o desenvolvimento da sociedade industrial. Situação essa que foi percebida por Karl Marx, que em seus textos deu alcance filosófico à análise da divisão do trabalho. Atualmente, com os avanços tecnológicos e o processo de globalização que superficialmente dá a impressão de que todos temos acesso à realidade social e econômica do mundo, pois temos todo o conhecimento em mãos graças ao computador, tablet, celular e outros aparelhos tecnológicos, um indivíduo torna-se cada vez mais acomodados. Com a realidade em que vivemos e mantendo-se cegos frente à alienação impostas pela grande mídia corporativa, esquecemos ou ignoramos que suas ideias estão ligadas às opiniões e pontos de vista da classe a que pertencemos, isto é, a classe dominante. Em vista, os avanços tecnológicos, tem-se na sociedade moderna a supervalorização do setor do serviço terciário, isto é, o comércio e a comunicação têm mais valor do que os setores primários e secundários. Entretanto, essa supervalorização da venda e da propaganda faz com que o homem esteja mais suscetível à manipulação da mídia, influenciando o consumo, desperdício, egoísmo e várias outras atitudes negativas. Podemos observar que a grande massa e até mesmo a classe alta da sociedade possui a falsa visão de que estão em um nível alto de intelecto e não percebem que a exploração do trabalho só está maquiada, onde acreditam que o capitalismo favorece o homem, pois todos têm livre chance de acumular bens e que a riqueza é bem distribuída mundialmente. Já o lazer alienado age de tal forma que reformula o pensamento de grandes parcelas da população, principalmente nas camadas mais baixas da sociedade. Assistir novelas, filmes, séries de televisão, ir ao shopping center e outros locais públicos como se não houvesse nada mais interessante a fazer, são exemplos do chamado lazer alienado. A alienação ocorre de forma implícita. Muitos nem percebem que estão sob o efeito desse fenômeno e, por isso, nem se incomodam, mesmo porque acham que estão fazendo bem a eles próprios em suas horas de descanso, sendo que estão nada mais nada menos que alimentando a cultura capitalista do dinheiro. A falta do verdadeiro lazer, como parques, campos, jardins, espaços culturais e eventos, favorecem a alienação. Portanto, é legítima defesa da autonomia dos seres humanos o questionamento sobre como a alienação está presente na indústria do trabalho, do lazer e da nossa vida em geral, e como é possível estudá-la e compreendê-la para a formação de uma sociedade de pessoas livres e esclarecidas. Sandra, e o próximo tópico a ser apresentado será alienação, ideologia e educação. Ao analisarmos estes três termos em um mesmo contexto, podemos verificar o papel ideológico da educação. Como aspecto esclarecedor deste tópico, citaremos a prática educativa, onde o professor, em oposição muitas vezes a um conteúdo que se adeque melhor ao seu plano de aula, acaba por transmitir o que interessa à classe dominante da sociedade e não ao indivíduo como ser social, agindo assim alienado aos ideais da sociedade. Dessa maneira, devemos considerar que, a partir do momento que a escola menospreza a educação como um evento social e a construção do sujeito social, do educando, não promovendo seu desenvolvimento integral, ela passa a representar, assim, apenas um grupo, o grupo dominante, que torna esse meio totalmente ideológico e alienado. Consequentemente, neste momento, vamos abordar outro aspecto,
nesse tópico, que é a legislação e a ideologia. Associar ideologia e política educacional é indispensável, visto que faz-se necessário refletir como a sociedade se estrutura em torno da legislação, depositando nessa a certeza de que uns não se sobreponham aos direitos dos outros, por meio de privilégios, tendo dessa forma como base a legislação que, a princípio, está para certificar o direito e os deveres de todos. É fundamental explicitar que, ao examinar alguma lei, é necessário refletir sobre a instância ideológica que percorre toda a esfera legislativa, que, por vezes, faz com que o que está no papel não se cumpra, ou seja, estritamente validado. Usemos como exemplo o mesmo paradigma utilizado na página 83, no capítulo 5 do livro estudado, a Lei de Diretrizes e Bases, que, como afirmado no mesmo, é de caráter precário, por consequência do não uso da teoria na construção de um sistema educacional eficaz. Ao ler os artigos dispostos da LDB, deve-se discutir a substância da reflexão ideológica que norteia esses parâmetros, para que assim seja possível reconhecer as características ideológicas por trás da LDB, podendo abrir mão de recursos para cobrar o que a lei favorece e buscar soluções legais para os pontos que não contribuem e até mesmo prejudicam o sistema educacional brasileiro. Dessa forma, é possível elucidar que uma legislação eficiente para a educação necessita estar embasada em uma teoria pedagógica rigorosa que tenha os mesmos efeitos no papel, visto que, nas entrelinhas e na análise da mesma, é que se torna possível descobrir os vínculos implícitos do poder e da ideologia. Meu nome é Maria Angélica. Eu e minhas colegas concluímos que a teoria educacional ela deve vir sempre acompanhada de forma reflexiva e crítica pela filosofia, pois o papel da filosofia dentro da educação, sendo reflexiva e crítica, é importante para romper essas estruturas que justifica e fortalece as formas de dominação da ideologia. A escola é o principal meio capaz de romper com as formas alienantes, que não estão a favor do homem, mas sim contra ele. Somente desta forma podemos atingir nosso objetivo como educador, que é de desenvolver a capacidade de reflexão crítica nos alunos e assim permitir a sua mudança na maneira de enfrentar o mundo do idealismo e da alienação.